Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alimentos volumosos no confinamento. Esse é um assunto bem interessante. Eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido para eu não ter que acelerar o vídeo lá na frente. Os alimentos volumosos são a base da alimentação dos ruminantes. Eles se desenvolveram para digerir alimentos volumosos. São alimentos com alto teor de fibras e baixo teor de energia. Essa é a classificação bromatológica deles. Por que a gente precisa usar volumoso para o ruminante? Porque sem volumoso, o ruminante não é ruminante e ele se torna um animal ainda poligástrico, policavitário, né, com um estômago policavitário, mas não utilizando esse estômago da maneira como um ruminante. E o que é o ponto interessante disso, de usar esse volumoso? Que a ruminação ela envolve a remastigação, que é um processo mecânico, né, que quebra em partículas menores o alimento e, consequentemente, auxilia o processo biológico e químico da digestão. Além disso, a ruminação ela influencia diretamente na homeostasia corporal, evitando um grande problema que nós temos em confinamento, que é a acidose. Quando a gente tem acidose, quando se aumenta, se diminui o pH ruminal, a gente tem o risco de doenças aumentado. Por quê? Porque as bactérias maléficas, elas desenvolvem melhor em ambiente mais ácido, principalmente as temidas clostridiosas. Então, quanto mais a gente abaixa o pH, mais a gente abre a porta para enterotoxemia, carbúnculo hemático, carbúnculo sintomático, e isso não é interessante. Então, a utilização do volumoso no confinamento ela está diretamente associada com a segurança alimentar da nossa dieta. Um outro ponto é questão de custo. E aqui eu vou tocar num assunto delicado. Eu vou falar uma coisa que às vezes muita gente não vai gostar. Silagem está caro demais. Está exorbitantemente caro. Às vezes vocês vão pensar, gente, mas por que o Murilo está falando isso? O milho está mais barato que está tendo aí, em torno de R$300 a tonelada, uma silagem custa 150. Tudo bem, só que na silagem você está comprando uma quantidade de água de 5 a 7 vezes maior do que a quantidade de água que você compra no grão de milho. Então a gente precisa estabilizar isso aí para matéria seca. E quando a gente passa isso aí para matéria seca, uma silagem de R$150 a tonelada, ela pode custar de R$400 a R$500, dependendo do teor de matéria seca dela. Imagina um grão aí de R$400 a tonelada, chegando na tonelada de matéria seca em torno de R$450 a R$460, e uma silagem de R$500 a tonelada de matéria seca. Não fecha a conta, não tem como fechar a conta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse custo aí, porque nós já falamos, a gente está trabalhando com um negócio de alto risco. A qualidade da silagem ela é imprescindível e essa qualidade ela precisa ser conhecida, tanto física, né, que é o tamanho de partícula, isso é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ter a questão da efetividade da fibra, né, que é a capacidade dessa fibra fazer o animal ruminar. E fibras muito pequenas, né, muito reduzidas, não têm essa capacidade. Então, quanto menor a fibra, maior é a taxa de passagem e menor é o processo de ruminação, consequentemente a digestibilidade. Claro que dependem de outros fatores, mas via de regra, considerando o mesmo volumoso, um tamanho de fibra menor está relacionado a menor digestibilidade, devido a menor ruminação. Mas a gente precisa conhecer também os aspectos químicos dessa silagem, quanto que ela tem de proteína, quanto que ela tem de energia, macro, micro minerais, né, as partições da proteína, da energia, para que a gente possa fazer um balanceamento mais assertivo possível, porque negócio de alto risco não se brinca. Um outro cuidado que a gente precisa ter aqui na questão de qualidade é com relação à palha. Quando a gente usa uma silagem com teor de matéria seca um pouquinho mais alto, a gente tende a reduzir muito o tamanho de partícula para que não tenha
tanta palha sobrando. A gente precisa ter cuidado com isso, porque cai lá no que a gente falou de efetividade da fibra. E um ponto muito importante também é consumo, porque não adianta a gente ter um excelente volumoso se o animal não consumir ele. O animal só vai transformar em proteína animal aquilo que ele consumir. Então é muito importante a gente fazer leitura de coxo e readequar o fornecimento, né, não só do volumoso, mas da nossa dieta total para esses animais. E depois que está tudo estabilizado, a gente precisa ter uma noção de digestibilidade. E para isso, a gente precisa analisar o que está sobrando. Então, fazer uma análise fecal. Começando com a análise de score. Depois eu vou falar um pouco sobre isso num outro vídeo, que é um tema bem complexo também. E depois que está no score ali entre 2 e 3, a gente não pode parar. A gente precisa partir para uma análise mais minuciosa, que é analisar as partículas, separar as partículas das fezes e analisar que tipo de partícula está passando, para a gente ver aonde está o nosso problema e fazer uma readequação nutricional se necessário. Bom, eu vou falar aqui de tipos de volumosos que podem ser usados em confinamento, e a gente abre um leque tão grande que, nossa, não dá para falar tudo. Eu teria que fazer um vídeo só falando aqui de tipo de volumoso. É uma boa opção também. Então, entra na silagem. A gente tem as silagens mais nobres aí, milho, sorgo, que são as mais utilizadas. Tem algumas silagens menos nobres também, silagem de capim, de milheto. Tem silagem de cana, apesar de não ter um teor de amido tão legal, mas é interessante também. Aí, saindo da silagem, a gente tem feno, tem resíduo de colheita de capim, que não deixa de ser um feno, mas está num ponto passado, né, qualidade menor. Temos bagaço de cana, temos restos culturais de olericultura e de culturas anuais. O ruminante, gente, é um único animal capaz de transformar aquela biomassa, aquele 90% da biomassa que a agricultura produz e não é utilizado pelos humanos, não é consumido pelos humanos, em uma proteína de alto valor biológico. Então a gente pode usar resíduo cultural de batata, de cenoura, palha de milho, de soja, de trigo, de aveia. Gente, tem tanta coisa que dá para utilizar que, nossa, daria para ficar aqui o dia todo falando. E a gente precisa ter alguns cuidados na utilização desse volumoso, né? O primeiro ponto, que está sendo o maior erro de todo mundo: preço. Tem gente pagando caro demais em volumoso. Gente, se está caro, procura outra opção. Nós acabamos de falar aqui que tem uma infinidade de opções. Um GPD, um ganho de peso diário menor, não significa prejuízo, desde que a diária esteja compatível com esse ganho de peso. O que não pode é uma diária exigindo um ganho de peso aí de 2 quilos por dia no confinamento inteiro para fechar a conta. A gente sabe que isso não vai ser alcançado. Um outro problema, a gente comentou um pouco ali em cima, é com relação à baixa efetividade da fibra. O volumoso é muito importante, mas ele tem que ter efetividade. Caso contrário, ele é só um enchimento ali. Então, muito cuidado com a silagem com muita palha. É preferível sobrar palha, o animal selecionar essa palha lá no coxo, do que a gente picar muito pequeno e perder muita efetividade de fibra. Tá bom? Pessoal, o assunto de volumoso é um assunto muito complexo. Daria para a gente ficar aqui muitos e muitos dias debatendo aqui. Mas eu não posso esticar muito, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre volumoso, se dá para utilizar algum volumoso aí que tem uma disponibilidade regional aí para você, me manda uma mensagem no direct ou no nosso WhatsApp. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo e eu faço questão de responder você e para a gente tentar utilizar o que você tem aí na sua região, tá bom? No vídeo de amanhã nós falaremos sobre a outra parte da dieta, que são os alimentos concentrados, tá bom? Então, se você não quer perder esse conteúdo, fica ligado que amanhã às 7 da noite o vídeo está no ar. Um grande abraço e até a próxima!